Bom, galera vascaína, chegando aí com mais um vídeo aqui no nosso canal. Já te peço aí, dá o apoio, dá a moral pra gente, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, deixa pra gente seu comentário, o que você acha sobre o que vai falar aí o nosso treinador Rafael Paiva. Na minha opinião, um cara que tá fazendo um excelente trabalho à frente do Vasco, um cara que a gente tem que ter aí em alta estima, apoiar bastante o trabalho dele, apesar dos erros, apesar de que ele precisa melhorar algumas coisas também. Eu vou comentar isso ao longo do vídeo, quero ouvir a sua opinião a respeito, mas vamos escutar aí o que disse o Rafael Paiva, as coisas bem importantes aí, relevantes para o torcedor vascaíno escutar. Boa noite. A gente viu um início de trabalho seu muito bom, com as 4 vitórias seguidas, e a gente sabe que é normal oscilar, que em algum momento ia vir uma queda também, que isso é normal de uma temporada longa. Os dois jogos contra Atlético e Grêmio têm um contexto, esse último principalmente por causa do gramado, da chuva, mas esse contra o Atlético, acho que a torcida do Vasco esperava. Então, galera, a repórter está perguntando aqui, indagando o Rafael Paiva sobre algo que é muito importante para o torcedor também, ouvir a resposta do treinador e entender um pouco aí do que ele pensa, né? Acho que o torcedor precisa entender. Cabeça de treinador é um negócio difícil de entender, não é verdade? Mas vamos entender um pouco o que o Rafael Paiva vai responder. E ela está perguntando aí sobre a questão da oscilação, que é muito comum, qualquer time, muito mais ainda num time que está se acertando, está se reestruturando. Vamos aí então ouvir Rafael Paiva dando essa resposta, que é importante para o torcedor vascaíno. O Vasco que você mostrou ali no início. Sim. O Vasco acabou tendo uma atuação muito abaixo, a defesa batendo cabeça, perdeu o meio-campo, não conseguiu encaixar as transições, né? Foi um primeiro tempo de muito sufoco, com muitas finalizações do Atlético, o Atlético chegando por todos os cantos. O que aconteceu? O que vocês planejaram antes e o que não encaixou para que o Vasco não conseguisse performar tão bem aqui em Goiânia? Boa noite. Eu acho que é isso. Você já respondeu boa parte aí, né? Realmente a gente não se encontrou no jogo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo. Acho que isso dificultou também. E de fato foi isso. A gente realmente não se encontrou no jogo hoje. Mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom. A gente não se encontrou individualmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que Galera, aqui o Paiva tá, na verdade ele não está nem respondendo, né? Ele só está concordando ali com a repórter, o que realmente aconteceu. Ela fez um diagnóstico ali do que tinha acontecido com o Vasco naquele jogo, era contra o Atlético Goianiense. E aí uma observação, né? Ele está reconhecendo uma fragilidade, reconhecendo aí um defeito ainda que tem o time, e fica aqui um alerta importante. Isso é uma realidade no Vasco já há bastante tempo, inclusive aí no comando do Rafael Paiva. E é interessante que a gente está aqui observando uma coisa. Ele faz um elogio aí ao Atlético Goianiense, né? Reconhecer o mérito do adversário. Claro, a gente sempre tem que reconhecer que do outro lado tem outro time também que está lutando, está querendo desesperadamente ali uma vitória para dar uma resposta para o seu torcedor. Mas a gente está falando de um dos times que estão na lanterna do Brasileirão, né? Um dos times aí com pior rendimento, pior campanha na temporada. E isso acontece com o Vasco jogando tanto contra times que estão mais na ponta como contra times que estão na parte baixa da tabela. Isso é que é o preocupante, porque não é o adversário em si que tem alguma arma, que tem aí algum subterfúgio, ou que tem aí algum recurso. Não, é o defeito do Vasco. O time se perde no campo. Ele falou muito bem, a defesa bate cabeça. A gente já teve jogos aí que o Vasco deu literalmente a bola no pé do adversário para fazer gol. No jogo contra o Flamengo, se não fosse ali o Léo Jardim fechando muito bem o ângulo, e o fato do Arrascaeta, apesar de ser um grandíssimo jogador, não ser um centroavante, foi por isso que o Vasco não tomou aquele gol. Quando o Sforza, ele teve um erro ali de passe na defesa, o Sforza bobeou ali e a bola sobrou ali pro Arrascaeta matar o gol, fazer o gol e, né, assegurar ali a vitória para o Flamengo. E a gente, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas o Vasco realmente, literalmente, parece que bate cabeça, parece que dá um pane, se perde. E volto a dizer, o Rafael Paiva apenas reconhece que existe esse problema. Ele não apresenta uma solução. Ele, claro, fala que vai ter que melhorar e tudo mais. E, de fato, isso é um problema que o Vasco precisa resolver. Porque os outros times
vão jogar o tempo todo sabendo que o Vasco em algum momento vai perder a cabeça, vai melhor bater a cabeça. E à medida que o adversário aproveite essas jogadas, acabou. O Vasco toma aí 1, 2, 3 gols e acabou o jogo. Né? O que poderia facilmente, galera, ter acontecido no jogo aí contra o Flamengo. O Vasco conseguiu um empate no final com o Coutinho, uma bela jogada, iniciada pelo Ryan, concluída aí pelo Felipe Coutinho. Mas se não fosse aí trave, se não fosse Léo Jardim, o Vasco poderia ter tido uma sorte aí muito pior nesse jogo contra o Flamengo. Se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem. E aí outra coisa importante, né? Essa parece tem sido a aposta do Vasco. Lutar muito, defender muito, tá dando até certo, né, galera? Mas até quando a gente vai viver disso, de lutar? Ah, nosso jogo não vai encaixar, então nós vamos lutar. Beleza, bacana. Tá dando resultado, a gente tá ganhando alguns jogos, empatando outros jogos, bons resultados, mas eu acho que o Vasco precisa pensar, né? Vamos com calma, sim, vamos com calma, mas o Vasco precisa pensar em uma maneira disso não acontecer. Uma maneira de você não ter esse barata-voa aí na defesa, no meio-campo, que fica perdido. Parece que abre um buraco ali e a bola parece que só para no pé do adversário, segunda bola só para o adversário. Parece que o adversário está com 2 jogadores a mais em campo. E enquanto o Atlético Paranaense até tinha realmente um jogador a mais, mas a gente não pode achar que essa aposta de defender bem, de lutar bem, vai nos levar muito longe. Né? Porque, volto a dizer, à medida que o adversário consiga tirar proveito desses momentos do Vasco, acabou o campeonato. Acabou aí qualquer chance, inclusive, de classificar para a Libertadores. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que se tem algum ponto positivo, é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou. Não... Bom, então, galera, é isso aí. É um pouco isso aí que aconteceu. Tem acontecido, na verdade, né? Nos jogos do Vasco da Gama. Eu acho que não deveria ser assim, não deveria acontecer esse tipo de coisa, porém vem acontecendo com muita frequência, na verdade, vem acontecendo com muita frequência esse tipo de situação. O trabalho do Paiva é bom, muito bom, muito bom. De longe é o treinador que tem me apresentado melhor rendimento, de longe o treinador que tem apresentado a melhor performance durante os jogos, de resultado principalmente de resultado, mas, volto a dizer, a gente continuar aí contando que vai defender, que vai conseguir tirar a bola debaixo da linha, debaixo do travessão, que o Léo Jardim vai salvar, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente já poderia começar a pensar em um Vasco que consegue controlar um pouco mais os jogos, porque a bem da verdade é que o Vasco não tem conseguido controlar nenhum jogo. Tem aí, como alguns dizem, né, tem tido mais sorte do que juízo. E não é uma palavra crítica, não é que o time tá ruim, que não tá uma porcaria, tá ganhando por sorte. Não, não é isso, não é isso. É só que precisa melhorar. Beleza, galera? Aquele abraço aí. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreve no canal também. Valeu? Aquele abraço. Aqui é Vasco.